Isso. E... Agora deu certo. Muito bom. Obrigada, meninas. E, bom, então eu estava contando para vocês que hoje nós estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o uso dos óleos essenciais. E eu estou aqui com vocês com a minha caixinha de óleos aqui do meu consultório. Eu já quero contar, o meu difusor está ligado, eu quero contar para vocês como que eu escolhi o óleo que eu coloquei ali. E eu estou com os livros, certo? Porque eu não fico ocupada em querer saber. Eu me ocupo de fazer os óleos essenciais serem uma rotina na minha vida, serem uma ferramenta de bem viver. Então, eu vivo a minha vida, eu busco viver melhor, eu busco viver com nível de satisfação, com nível de saúde, com nível de alegria, e eu uso ferramentas para isso, né? Então, eu faço atividade física para ter mais saúde, eu bebo água, eu cuido do meu sono, cuido da minha alimentação e eu uso óleos essenciais, certo? E aí, nesse usar óleos essenciais, eu tenho um objetivo muito claro e bem definido, que é estar consciente de mim. Então, estar consciente do meu funcionamento, de como eu estou reagindo às questões ambientais, às questões profissionais, às questões familiares. E essa autoobservação vai me mostrando o que eu preciso. E eu achei o máximo, porque a gente não estava gravando, mas a gente falou sobre a nossa rotina de uso de óleos essenciais, e a Dani comentou que ela inalou tangerina, porque ela precisava elevar o humor dela. É disso que eu estou falando. Como que ela vai saber que ela precisa elevar o humor sem se olhar, sem estar conectada consigo mesma? E esse é um dos grandes presentes, no meu ponto de vista, dos óleos essenciais para o nosso viver. Porque quando eu comecei a usar óleos essenciais, eu comecei a usar óleos através de lavanda e frankincense para dormir melhor, certo? No primeiro dia eu dormi melhor. No dia seguinte, eu me dei conta que eu estava acordando cansada todos os dias. Eu nem tinha reparado nisso. Eu estava tão desconectada de mim mesma que eu nem tinha reparado que eu não estava acordando descansada, que a minha noite não estava me descansando, não estava me preparando para o próximo dia. Eu já começava o dia devendo, porque eu já começava cansada. E aí, me dei conta também que a minha bateria não durava até a noite. Mas o mais legal de tudo, eu observei que as minhas unhas ficaram mais firmes. Eu nem tinha reparado que as minhas unhas estavam quebradiças. Eu observei que o meu cabelo começou a cair menos. Ok, o cabelo não dava muito para negar, né, gente? O cabelo eu via os fios, né? Então eu tinha consciência de que eles estavam caindo em excesso. Mas eles começaram a cair normalmente, que o cabelo cai realmente, mas não é em excesso, né? E é isso que nós devemos estar atentas no nosso viver, aos excessos. Toda vez que a gente tiver excesso de alguma coisa, mesmo que seja excesso de falta de alguma coisa, nós vamos estar com desequilíbrio nessa área. E os óleos essenciais são uma ferramenta para nós buscarmos e encontrarmos esse equilíbrio. E aí, ia começar o nosso encontro, né? Eu fui ali na minha caixinha e eu até dei uma olhada nela, certo? E eu falei, mas não é a minha consciência que vai identificar qual é o óleo. Deixa o meu corpo me mostrar. Qual é o óleo que eu vou pôr no meu difusor agora? E aí eu comecei a tocar e vi aonde que a minha mão parou. E aí aonde a minha mão parou foi no lavanda. O que vocês sabem, pessoal, sobre o lavanda antes de uma conversa, assim?
O lavanda, no início, né, sempre tem assim, ó, para ansiedade, lavanda. Ok. Para dormir, lavanda. Isso. É isso que vem na cabeça de imediato, e a maioria das pessoas que você pergunta, ela sabe isso. Ah, é o lavanda, né? É o lavanda. Isso. É o lavanda. E aí, é o lavanda. E é porque ele reduz a ansiedade que o meu corpo me mostrou para ele entrar ali, né, no difusor que ia estar aqui no ambiente. Mas lembra, gente, quando a gente põe um óleo no difusor, ele está trabalhando o ambiente, a energia que está no ambiente, as formas, pensamento que estão no ambiente. Então, como que eu entrei provavelmente nessa sala? Com um monte de pensamentos, né? Querendo abordar várias questões no uso dos olhos. E aí vem o lavanda para me dizer assim: relaxa, relaxa, te permite. E aí, quando a gente relaxa, relaxam os nossos autojulgamentos. Porque como se não bastasse, né, o nosso excesso de compromissos, o nosso excesso de correria, o nosso excesso de estresse, ainda tem os nossos pensamentos nos colocando em estado de julgamento constantemente. Então, o que eu vi aquela bênção acontecendo naquele momento. E assim eu uso óleos essenciais. Eu vou ali nas minhas caixinhas, eu dou uma tocada. Já teve um momento em que eu não senti, certo? E aí eu olhei e escolhi. Mas a maior parte das vezes eu sinto. E aí, gente, eu pego os meus livros e começo a ler. Em geral, eu começo por emoções, certo? Porque eu sei que as emoções vêm antes, tá? E aí eu vou ler. E, gente, quando eu leio, eu me surpreendo. Porque era exatamente o que eu estava precisando. É exatamente aquela emoção. Inclusive, vamos dar uma olhada? Qual é a história do lavanda? Lavanda. Emoções negativas. Comunicação bloqueada. Medo de rejeição. Constrição. Tensão. Pensamentos descontrolados. Emoção desonesta. Ocultação. Medo da autodescoberta. Uau, gente! Sentimento de invisibilidade, de não ter voz, de não ser amado. Insegurança. E as propriedades positivas que ele instala: comunicação aberta, calma, expressividade, honestidade emocional, autoconsciência e paz de espírito. Ai, que lindo, gente. Vai muito além da ansiedade mesmo, né, Dani? Vai muito além de uma qualidade do sono, porque, claro, se a gente dorme melhor, a gente também alcança tudo isso, né? Mas, às vezes, para dormir melhor, a gente precisa de uma ajuda. E aí, falando ainda do lavanda e sobre as formas de uso dos óleos essenciais, e sobre o meu convite para vocês experimentarem essas formas de uso, né? Então, a gente tem 3 formas, tá? A ingestão, o uso tópico e a inalação. Todas elas, ao entrarem no nosso corpo, entram por vias diferentes, mas o objetivo é chegar na corrente sanguínea, certo? E por que na corrente sanguínea? Para se comunicar com todo o nosso corpo, com todas as nossas células. Só que quando, por exemplo, nós inalamos um óleo, ele vai direto para o nosso sistema límbico, desafrouxa a tensão lá na nossa amígdala com as memórias que estão ativas naquele momento, e a gente se torna mais leve, mais livre para viver o que a gente está vivendo. E é por isso que a gente usa óleos essenciais para uma questão física, mas rapidamente a gente começa a perceber questões mentais, emocionais e espirituais se desenrolando também na nossa vida, né? E aí, como eu comecei a usar o lavanda por inalação, certo? Direto da palma da mão e no difusor. Quando a gente faz a inalação direta, é a forma mais rápida de reversão das nossas emoções, certo? Agora, quando a gente põe no difusor,
além da gente estar trabalhando todo o ambiente e todas as pessoas que estão presentes, nós estamos fazendo uma estimulação do nosso corpo mais lento. E essa é uma dica que eu quero que esteja muito clara para vocês. Quando a gente está falando sobre intervenção com óleos essenciais, a maior e melhor dica é menos, mais vezes, certo? Menos, mais vezes. Por isso, o difusor sempre é algo assim que a gente não deve abrir mão de ter na casa das pessoas, porque o difusor faz isso, ele faz menos, mais vezes, ok? Então, por exemplo, alguém está com a sua tia, com uma dificuldade estomacal lá, né? Por um super excesso, um super estímulo que teve. O que a gente poderia indicar para ela? Uma gota de Zengest a cada 30 minutos, para que ela, até que ela não tivesse mais os sintomas. Essa gota estaria trabalhando a causa daquele desconforto durante esse período, e esse estímulo estaria na corrente sanguínea dela por mais tempo do que se ela tomasse, por exemplo, 4 gotas de uma vez só. Porque pelo peso, daria para tomar 4, mas não é tão eficiente quanto tomar uma gota a cada 30 minutos. E isso vale também para quando a pessoa está em crise emocional, em crise respiratória, certo? Em momentos de muita intensidade do sintoma, menos, mais vezes, tá? E aí, teve um momento, pessoal, que eu não sei contar mais para vocês, tá? O que foi que aconteceu? E aí, tá, eu comecei a dormir bem, né? Não sei o quê. Teve um momento que eu não estava dormindo. E sempre usando a lavanda pela inalação, certo? Que é o mais rápido para trabalhar nossas emoções. Quando a gente fica com essa coisa meio crônica, assim, de não relaxar, aí já chegou no corpo, ok? Aí já está no terceiro espaço, que é o corpo, porque primeiro é a mente, depois são as emoções, depois é o corpo. Se o corpo não está relaxando, aí eu apelei, pinguei lavanda debaixo da língua. E aí, essa é uma forma de usar a lavanda. Mas a gente não precisa começar por ela, certo? A gente lança a mão da ingestão da lavanda quando a inalação já não está dando mais resultado. Percebe a evolução? Então, a evolução da intervenção, ela passa pelas formas de administração. Agora, não é isso, não é a intensidade do sintoma. O que é, então? É a pessoa com quem eu estou lidando. Então, é alguém que tem muita resistência a aroma. Eu vou falar para pôr no difusor? Eu vou falar para inalar? Não, né? O que eu vou sugerir? O uso tópico. E onde? Longe do nariz. Lá na sola do pé. E, de preferência, alguém passando para essa pessoa, certo? Alguém estimulando o pé dessa pessoa. E aí a gente faz essa sugestão e faça uma massagem. Porque daí a gente vai ter a pessoa recebendo do óleo essencial e ainda recebendo um toque. E isso já traz mais conforto ainda para a pessoa. Porque, gente, toda vez que a gente tem um sintoma, uma doença, uma má formação, o que for, nós temos um desequilíbrio, nós temos uma falta de ordem. E aí, o que a gente está restabelecendo? A ordem, o equilíbrio, certo? Então, tudo que a gente puder fazer. Então, por exemplo, eu estava contando antes para vocês que o calor ajuda a absorver o óleo, certo? Mas se a pessoa mora numa região fria, né? Que melhor que ela usar uma água morna para ingerir esse óleo essencial. Ela já vai ter o calor da água morna, aquecendo internamente o corpo dela, né? Então vai ter esse conforto através dessa água morna, e ainda vai ter o estímulo do óleo essencial, certo? Às vezes, tá aqui em Ribeirão, né, uma cidade super quente, mas tudo bem, eu
moro com uma pessoa que é dependente de ar-condicionado, então dá certo que eu vou falar para vocês, mas eu passo óleo na sola do meu pé e aí eu ponho uma meia. Eu ponho uma meia, porque essa meia vai reter ali o óleo, vai aquecer o meu pé também, o aquecimento do meu pé vai trazer conforto para o meu corpo. Então, a gente começa a criar uma noção e uma visão de trazer conforto, trazer alegria para a pessoa. E é nessa pegada que eu estou convidando vocês a ir experimentando, não só com vocês, mas também com os clientes de vocês. Então, por exemplo, uma pessoa me fala sobre, recentemente, agora, essa semana, uma pessoa me perguntou sobre tratamento para infecção urinária. E eu perguntei para ela, para quem era? Porque se era para ela, eu ia responder uma coisa, se era para uma cliente dela, eu ia responder outra coisa. Para ela, começa logo com frankincense, copaíba e lemongrass. Para a cliente, eu ia sugerir começar com lemongrass somente. Aí, o lemongrass não deu conta, coloca o frankincense. O frankincense não deu conta dos sintomas, certo? Da crise ali, da infecção urinária. Aí, coloca o copaíba. Mas o cliente, ele precisa ver essa evolução. A gente sabe, frankincense, você não sabe o que usar, usa frankincense. Mas eu sempre sugiro frankincense se a pessoa não tiver um resultado. E aí ela vai criando essa noção. Ao invés de eu dizer para ela, olha, quando você não souber o que usar, você usa frankincense, certo? Não, ela vai criando essa noção de que o frankincense é um pronto-socorro. Ele é um óleo que, quando adicionado ao blend ou ao tratamento, o que for, ele vai trazer resultado. Daí, eu já tive essa experiência com frankincense também, de inalar e não perceber mudança. Fui lá e peguei frankincense embaixo da minha língua, certo? Então, a gente vai fazendo uma evolução, e aí é exatamente o que a gente já ouviu falar, né, do LR e do Eliezer lá. Passa, cheira e toma. Passa, cheira e toma, e vê o que acontece. Mas lembrando da máxima, menos, mais vezes, certo? Então, a minha funcionária torceu o pé e fiz um blend para ela com Helichrysum, frankincense, Deep Blue e copaíba e óleo de coco num rolon. Aí eu falei para ela, passa de 1 em 1 hora. Segundo ela passou, tá? Mas eu não sei, eu não estava lá junto para contar para vocês. Mas é isso, passa de 1 em 1 hora. Até quando? Até o pé parar de doer, ou até o pé desinchar, ou até a dor ceder, até a tua cabeça se distensionar. Aí depois, precisa continuar usando? Não precisa. Não precisa. Porque o que a gente precisa por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca. Ela não precisa inalar peppermint todos os dias, mas ela precisa descobrir qual que é o emotional therapy lá melhor para ela. Se é o Forgive, se é o Passion, se é o Peace, se é o Tear. E a gente ajudá-la, por quê? Porque se está aqui com a enxaqueca, com a tensão, tem uma emoção recorrente. Essa emoção que precisa ser trabalhada, não é o sintoma quando ele não tem. Certo? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, pessoal, sobre como usar e a visão? Vocês não precisam saber, mas vocês precisam ter livros, certo? Tenham livros, consultem esses livros, mesmo quando vocês acham que sabem, tipo lavanda, olha que legal a gente ter lido, né? A gente leu e tem palavras que a gente leu que talvez a gente não associasse, né? E é legal, Raquel, você ler do lavanda, porque no domingo que eu fui para a feira, aí eu comecei lá e eu estava,
não sei, me deu um negócio que eu falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Uns pensamentos assim. Aham. Aí eu olhei, igual você falou, para os olhos que estavam lá, e eu coloquei a mão no lavanda. Aí eu pensei assim, mas se eu inalar o lavanda, será que eu não vou ficar mole, né? Mas eu falei, não, eu vou testar. E assim, foi uma coisa de virada. E aí você lendo agora, eu entendi, entende? Então, assim, é umas coisas que às vezes a gente acha que, eu vou usar então tangerina ou um óleo de alegria, né? Na mente, você pensa um peppermint para poder. E às vezes não é isso que você está precisando, né? E Não. aí você lendo essa parte emocional, muitas vezes eu busco isso de ler depois. Aí eu falo, então foi por isso que eu recorri a esse, assim, ou, né, que não deu certo aquele. Às vezes até pelo que não deu certo. Você fala assim, mas eu usei tangerina para dormir com copaíba, não deu certo. Mas às vezes você vai ver, não era aquela emoção que você estava naquele dia. Então, não era Exato. para aquilo que você queria, né? Então, às vezes a gente fala assim, estou cansada, eu quero um óleo para me despertar, e aí você vai no peppermint ou algum óleo assim para te agitar, e às vezes precisa de um balance, de um óleo mais de equilíbrio. Para E é relaxar, legal estabilizador, né? Um essa parte emocional. vetiver para aterrar, né? Muito Conta muito a legal. parte emocional, né? É muito, e é bom também, gente, a gente desenvolvendo um raciocínio em cima dos olhos, né? Porque senão a gente fica buscando essa associação para tal coisa, tal óleo, e isso nos limita, né? Então, por exemplo, eu falei agora do vetiver, e vocês sabem, o vetiver, ele é extraído da raiz da grama, né? O vetiver é uma gramínea e é da raiz que se extrai o óleo essencial. E o que está associado no nosso corpo à raiz são os nossos intestinos. E a gente tem muita dificuldade intestinal, né, gente? Inclusive na sociedade. A sociedade está com o seu intestino, né, conturbado. E, cara, por quê? Porque estamos com dificuldade de criar raízes no aqui e agora. Porque estamos com muitos pensamentos, muitas viagens acontecendo nas nossas vidas que nos tiram da nossa autoconexão, da nossa presença, né? E aí a gente pensa, vetiver é para neurodivergente. Não. Vetiver é para nos deixar no aqui e agora. Vetiver é para trabalhar o nosso intestino. É para dar ao nosso intestino a potência que ele tem. E aí a gente começa a ir além, assim, sabe? De repente, uma pessoa que você conversa, ela está demonstrando uma super dificuldade de mudar de opinião. E aí não vai dar certo você querer dizer que é uma forma mais natural de viver, que é menos toxinas no seu corpo, menos toxina na sua família. Você vai precisar ir por algo mais racional. Pergunta como que é o intestino dela. Porque essa pessoa que precisa ter muita razão, que precisa ser muito racional, ela não vai ao banheiro com facilidade. E ela é louca para ter uma solução para isso. Só que ela nem lembra, entendeu? Só que ela nem lembra. E aí, a hora que você fala que você tem um blend que cuida, né, de boca, ânus, tudo que você precisar em termos digestórios, digestivos, que é o Zengest, que é incrível, gente. Eu já vi Zengest controlar as fezes muito moles e já vi Zengest liberar fezes muito duras. Então, olha isso, né? Também a gente não deve associar Zengest à constipação. Não, Zengest é bom funcionamento. É lembrar o teu corpo, excretar o que não serve mais para ele, né? E imagina se o que o Zengest faz com as nossas emoções. Faz exatamente a mesma coisa. Faz a gente separar aquilo que deve ficar daquilo que, vai que tá bom. Então, esse era o convite de hoje, gente, para a gente pensar os óleos essenciais de uma forma mais fluida, certo? E de uma forma mais confiante, certo? Esse, eu acho que é o convite, assim, que a gente tenha mais fé nos óleos essenciais. E não é porque algo não deu certo que não dá certo. Não,
A gente pode ir de outro jeito, a gente pode fazer de outra forma, a gente pode aumentar a dose, a gente pode diminuir a dose, a gente pode trocar o óleo, pode mudar a forma de administração, pode acrescentar o frankincense, pode acrescentar a copaíba, o rei e a rainha dos óleos, certo? O que a gente não deveria fazer com os óleos essenciais? Parar de usá-los, certo? Por quê? Porque se a ideia é menos e mais frequência, como que a gente vai ter o melhor resultado? Quando o nosso corpo já está acostumado àquele estímulo. Né? Então, a gente deve variar o estímulo, mas o óleo, a gente deve estar sempre expondo o nosso corpo àquela mensagem, porque é uma mensagem de viver melhor. Certo, gatas? Comentários, perguntas? Então, tá bom. Muito, muito obrigada. Bora lá, deixa eu só parar aqui.